Você ouve agora Vida Espírita, com Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 43, em conversação, parte 1. Olá, meu irmão, tudo bem? Esse é um capítulo triste, pois o novo amigo, o ministro Benevenuto, lá do Ministério da Regeneração, traz esclarecimentos que evidenciam o nível de moralidade ainda primário da humanidade. Uma postura religiosa evangelizada será fundamental diante dos desafios que virão durante a fase de transição planetária, ao qual estamos passando não apenas pelos enfrentamentos que nos aguardam, mas também pela seleção que nos dividirá entre os espíritos herdeiros da Terra, daqueles que serão exilados a outros mundos num estado mais primitivo de evolução. André Luiz anda bastante animado e pretende continuar a sua dura jornada de trabalhos, mas foi aconselhado por Tobias a não se precipitar muito e conservar suas energias, pois não faltarão outras oportunidades de trabalho. Saiu ao encontro de Lísias e, por seu convite, foi conhecer o ministro Benevenuto. O encontraram em conversação com diversos amigos, e o assunto girava em torno do ambiente perturbador da Segunda Guerra Mundial. O tom sombrio da situação do ambiente espiritual era grave, as imagens de um teor indescritível, requerendo dos trabalhadores espirituais um enorme preparo íntimo, ao ponto que, para a comissão dirigida pelo ministro, fossem designadas somente as tarefas de observação e aprendizado. Afinal, apenas espíritos com adequado preparo mental e emocional conseguiriam trabalhar com assistência direta em meio a um ambiente infernal, sem o risco de falharem. Ambiente insalubre que exalava a atmosfera asfixiante, saturada de miasmas destruidores. Então imagine só, meu irmão, como deveria parecer tal ambiente. Imagine o grande esforço moral dos espíritos assistentes diante de tanta barbárie, mantendo permanente atitude de serenidade, sem caírem no desequilíbrio. Eu não falo apenas sobre as imagens que se desenrolavam nos campos de batalha, mas também das imagens paralelas do mundo invisível a nós, se desdobrando em dantescas apresentações. Se nós pudéssemos imaginar todos os desdobramentos da vida após a morte, não teríamos a capacidade para suportar tamanho impacto, nos ensinam os espíritos, pois não é somente a devassidão do ambiente, com milhares de espíritos chafurdados em verdadeiro estado catatônico, sem entender o que lhes ocorria, a gritarem, a perambularem a esmo, como verdadeiros zumbis. Eu também me refiro aos recém-desencarnados, à mercê de uma verdadeira legião de espíritos infernais, disputando seus despojos, em atitudes vampirescas, na insânia busca de energias vitais exaladas dos recém-desencarnados, que ficam lá sugando as reservas vitais, um após o outro, entre um frenesi coletivo e os lamentos e gemidos de sofredores. E esse verdadeiro quadro de terror criava uma zona pestilencial, dificultando a respiração energética dos trabalhadores. Eu vou transcrever algumas cenas publicadas no livro Transição Planetária, do Manuel Filomeno de Miranda, pelas mãos do médium Divaldo Franco. Apesar de serem imagens mais tênues que as de um campo de guerra, mostram um comportamento espiritual quase animalizado de uma parte da humanidade. A cena se passou na época do tsunami que assolou a Indonésia lá em dezembro de 2004, que fez quase 300 mil vítimas. São cenas fortes que nos dão a perspectiva mais realista do que acontece no plano espiritual em situações de catástrofes e em campos de batalhas.
Vejamos. Abre aspas. Os corpos em decomposição amontoavam-se em toda parte após ligeira identificação de familiares e a remoção de alguns para outros lugares, chamando-nos a atenção às fortes ligações espirituais mantidas pelos recém-desencarnados que nem sequer se haviam dado conta da ocorrência grave. As almas imantadas aos despojos se contorciam experimentando a angústia do afogamento, as dores das pancadas produzidas pelos destroços, o desespero decorrente da ignorância. De quando em quando escutavam-se preces e súplicas dirigidas a Alá, seguidas de blasfêmias e imprecações tormentosas. Muitos encarnados movimentavam-se em atividades de auxílio, apesar da noite densa, demonstrando a solidariedade humana, inúmeros dos quais haviam chegado de outros países, especialistas nesse tipo de socorro, que se misturavam aos caravaneiros do além, igualmente dedicados ao amor ao próximo. Que bonito isso, né, meu irmão? O trabalho em conjunto entre o plano espiritual e o nosso mundo. Vamos em frente. O espírito Dr. White caminhou entre os muitos destroços e cadáveres na direção de um grupo de desencarnados. Isso que me fazia recordar uma alcateia de lobos famintos disputando os despojos das presas mortas. A balbúrdia era expressiva e a briga entre alguns espíritos era igualmente vergonhosa. Eles disputam os fluidos vitais dos recém-desencarnados, elucidou o respeitável médico. Com essa atitude, agridem as almas em desespero e que mais se apavoram e tenta absorver-lhes as energias animais de que se nutrem, iniciando o infeliz processo de vampirização. Os vampiros identificando-se com as almas cujas existências foram de irresponsabilidade. Isso permitiu a sintonia vibratória. Buscam exauri-las, o que apressará a decomposição cadavérica, as arrastando para regiões de desdita, onde vão submetê-las a crueldades e à exploração mental de longo curso. Meu irmão, isso tudo é muito pavoroso. São imagens terríveis, mas é a crua realidade. Vamos em frente. E sendo profundamente infelizes, disputam as vítimas como fariam os animais ferozes com os despojos das caças que acreditam lhes pertencer. Nosso compromisso de momento, diz o Dr. White, é afastar as almas do local e tentar despertá-las para a sua realidade espiritual. Então aproximamo-nos e, a um sinal do médico, Abdul, que estava com a indumentária muçulmana convencional, levantou a voz e recitou um versículo de um dos capítulos do Corão, em tonalidade ritmada, qual faria um maometano no seu recitivo na torre da mesquita. Com vibração especial e profunda, o amigo continuou emitindo o som que envolvia as palavras, e subitamente houve um silêncio aterrador, com os bandoleiros espirituais como que despertando da alucinação. Nesse momento, Ana aproximou-se carregando uma tocha que clareava o ambiente, erguida com o braço direito acima da cabeça. E, tomados de espanto, os vampiros e exploradores pararam a agressividade. Um deles destacou-se com um semblante obsceno, gritando que nada tinha a temer e que todos se voltassem contra os invasores e os submetessem. Olha só, meu irmão, eu não estou descrevendo a cena de um filme de bárbaros ou uma cena de crueldade medieval. Isso é a realidade nua e crua. Vamos seguir em frente, abre aspas. Abdul, porém, manteve-se irretocável, continuando a recitar o livro, com respeito e seriedade,
o que produzia impacto muito grande na massa alucinada. Foi então que o Dr. White explicou-lhes a situação que ocorreu pouco tempo antes, naquele dia 26 de dezembro, a partir das 8 horas da manhã. E todos os desencarnados, colhidos pela morte, necessitavam de justo repouso, assim como seus despojos deveriam ser cremados coletivamente, a fim de ser evitadas as epidemias que se sucedem após esses infelizes acontecimentos. Recordando que já se anunciavam alguma dessas epidemias. Meu irmão, até fizeram um filme de cinema sobre esse tema, sobre essas cenas. Está no filme chamado O Inacreditável. Vá lá, confira. E eu vou seguir em frente. Ante o espanto natural que tomou conta dos vampiros espirituais, o padre Marcos tomou as mãos de um deles, que mais pareciam garras, uma alma que se debatia entre os fluidos materiais, como resultado das ligações do perispírito ainda não totalmente rompidas, o que lhe proporcionava angústias inenarráveis e o pavor pelo que experimentava decorrente da ação do rude verdugo, que não resistiu ao gesto bondoso. Só um parênteses. Eu quero lhe lembrar, meu irmão, que existe uma diferença entre morrer e desencarnar. Primeiro, o corpo morre, mas a desencarnação se processa horas a dias depois, quando as ligações do perispírito e o corpo são desfeitas. Ok? Dada essa lembrança. Seguindo em frente, abre aspas. Observando os vínculos que se ligavam até um dos cadáveres em deplorável estado de decomposição, o religioso, com movimentos circulares no sentido contrário aos ponteiros do relógio, trabalhou o chakra coronário, libertando a alma que gemia e retorcia-se em agonias inenarráveis, até que as cargas densas e pútridas que eram eliminadas, pouco a pouco foram diminuindo de volume e desfiando-se até diluir-se totalmente. Vi então o desencarnado cambalear e desfalecer. O benfeitor retirou do bando, o colocando em regular distância, em sono agitado, dando prosseguimento com outro infeliz. O agitador que ameaçava Abdul fugiu em disparada, abandonando o grupo, enquanto o servidor do bem continuava convocando-os à paz, ao respeito pelas vítimas, à compaixão e misericórdia estimulada pelo seu livro sagrado. Ato contínuo, embora prosseguisse a agressão de alguns mais rebeldes, seguimos a atitude do padre Marcos e procuramos atender alguns sofredores em comovedora aflição que se libertavam das mãos perversas que os exploravam, trabalhando-lhes as fixações perispirituais, de modo a lhes atenuar os terríveis sofrimentos. Meu irmão, isso tudo aparenta ser muito surreal, mas estamos observando as verdades escondidas de nossos olhos encarnados. Nós não temos a noção das realidades espirituais que nos cercam, a não ser as descrições dos espíritos pelas mãos de médiuns dedicados. No próximo encontro, eu vou seguir com outras descrições. Combinado? Por hoje era isso. Desejo paz a todos e até breve. A Rádio Idefran apresentou Vida Espírita, com Kleber Safi.